Amigas e amigos, chamem o ladrão, como diz a música do Chico Buarque de Holanda. O juiz Sérgio Moro acaba de absolver o Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, considerado o primeiro delator da Operação Lava Jato. Ele não vai precisar mais usar a tornozeleira eletrônica e, para ficar livre definitivamente da pena, ele precisa prestar 4 horas de serviços comunitários por semana nos próximos 3 anos. Depois disso acabou a história, ele está livre, leve e solto. A prática aí da picaretocracia, para fazer aí uma alusão à tal da propinocracia, que o Deltan Dallagnol usou muito para dizer que tem corrupção sistêmica, o discurso padrão dele, do Sérgio Moro, para justificar as suas picaretagens aí da Operação Lava Jato. Essa picaretocracia fica muito evidenciada aí com esta decisão do juiz Sérgio Moro. Paulo Roberto Costa é um delator conhecido aí por também citar o PSDB, cita aí toda aquela história do João Santana, que ele fala que o Caixa 2 é generalizado. O que o Paulo Roberto Costa fez não é diferente do que disse o João Santana, que o Sérgio Moro ignorou e direcionou o depoimento dele para perguntar do PT. No caso do Paulo Roberto Costa, a mesma coisa. A impressão que se tem é que eles têm pouca compreensão do submundo político, achando que a Operação Lava Jato era alguma coisa isenta, que faria, entre aspas, justiça, né? Quer dizer, ao se beneficiarem da delação premiada, eles jogariam todos no mesmo balaio e, portanto, a coisa caminharia por aí. A ingenuidade, não se sabe se a ingenuidade deles, talvez uma falta de convivência, de macete, né, de conhecimento mesmo, mais da profundidade aí do submundo, né, do Caixa 2, né, que é uma prática antiga aí da direita, né, o PSDB institucionalizou isso, entre aspas, né, porque começou a praticar isso em larga escala. O PT acabou entrando também nesta batida, porque ficou uma coisa mais ou menos comum, né? Porque as eleições passaram a ser regidas pelo mundo do dinheiro, que sem dinheiro não se faz campanha. Ou você se utiliza aí de dinheiro para fazer campanha, investimentos altos, ou você simplesmente não participa do que se chama de democracia, né? E aí a Operação Lava Jato pegou exatamente o PT, porque o PT sempre combateu a esquerda, de uma maneira geral, sempre combateu isso, sempre denunciou essas práticas de corrupção eleitoral. Mas não há dúvida de que como disse o João Santana, é uma prática generalizada, né? O PT, como o PCdoB e outros partidos aí da esquerda, têm insistido no sentido de se fazer uma reforma política democrática, que acabasse com essa prática, que está aí toda a fonte da corrupção eleitoral, acabasse com essa prática que foi montada com tecnologia genuinamente tucana. As eleições aí da direita, eleições liberais, né, como se costuma dizer o mundo aí que estuda a ciência política, né, de como isso é uma democracia de fachada, porque acaba imperando o poder do dinheiro. E aí, quando eles viram que algumas coisas poderiam sair de controle, eles evidentemente trataram de pasteurizar isso tudo, e depois viram que era hora de dar o golpe e chegaram, enfim, aí o processo do impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma Rousseff, depois de tentar contra o Lula, né, todos os atentados à democracia que a gente conhece desse período aí de 2003 para cá. O Paulo Roberto Costa, portanto, assim como o João Santana, aparentam ter esse tipo de compreensão. Vamos delatar todo mundo que a gente se beneficia disso, né? Uma certa ingenuidade que também aí, ingenuidade supõe-se, né? Algo parecido com o Duda Mendonça, que procurou a Procuradoria-Geral da República para também tentar fazer uma delação premiada, dizendo que recebeu da Odebrecht aí em Caixa 2, no exterior, o mesmo esquema que ele falou do Lula, que o João Santana falou do Lula, aliás, do Lula não, da Dilma, o Caixa 2, que ele teria sido beneficiado com o pagamento de Caixa 2. No caso aqui, o Duda Mendonça fala da campanha do Paulo Scaff, que é o presidente da poderosa Fiesp aqui, industrial, a Federação dos Industriais aqui de São Paulo. Evidentemente que isso também certamente vai cair no esquecimento, como caiu aí as tais contas
no exterior do José Serra, que são contas parecidas com a do Cunha, Eduardo Cunha, e sumiu do noticiário, ninguém mais fala do José Serra, assim como não fala das delações que o Paulo Roberto Costa fez do PSDB. Quer dizer, tudo um jogo de cena, né? É a picaretocracia, né? Fica bem demonstrado aqui a picaretagem da Operação Lava Jato. O Paulo Roberto Costa é agente do PSDB, ele entrou na Petrobras em 1978 e em 1995 ele foi nomeado para a função de gerente geral do Departamento de Exploração e alguma coisa aqui da região sul que eu não estou conseguindo decifrar exatamente o que é. Um cargo importante, enfim, da Petrobras, Departamento de Exploração e Produção do Sul, né, um departamento da Petrobras com grande responsabilidade. Esteve lá, depois ele foi assumindo cargos, evidentemente que era uma pessoa que conhecia bem a Petrobras por dentro, acabou sendo nomeado depois, já nos governos Lula, e a presidenta Dilma, já no governo da presidenta Dilma, que ele foi demitido, porque as coisas mudaram, né? Ficaram aí evidenciadas algumas picaretagens dessa turma toda. O Paulo Roberto Costa foi demitido nesse contexto. Porque há uma diferença, sem dúvida alguma, nesse sentido, né, de mudança administrativa, de como se vê e se administra as coisas públicas, né? Desde que o Lula assumiu a presidência da República em 2002, toda a administração pública começou a passar por processos de mudanças. E isso certamente despertou a ira desses nichos burocratizados aí da burocracia. É o caso da Operação Lava Jato, do Ministério Público, da Polícia Federal, né? Que são aí as chaves, né? As peças-chave do processo golpista que acabou no impeachment fraudulento da presidenta Dilma. Ou seja, há uma promiscuidade para todos os lados, para baixo, para cima, né, para a esquerda, para a direita, aí na Operação Lava Jato, né? Como disse o Protógenes Queiroz, o delegado lá que comandou a Operação Satyagraha, ele entrou com ação de revisão criminal no STF, pedindo que ele foi punido, perdeu o cargo, né, se exilou na Suíça, e ele diz aqui com muita propriedade que o que ele fez não é diferente do que o Sérgio Moro vem fazendo, né, no caso especificamente da divulgação dos telefonemas da presidenta Dilma para o ex-presidente Lula. Ele diz com toda razão que o Sérgio Moro praticou um crime, ele reconhece, o Protógenes reconhece que também praticou um crime, mas o crime dele não é diferente do crime do Sérgio Moro. Essa aqui é a questão. No entanto, o tratamento foi de um jeito para um e de outro para o outro. O Protógenes, na época, estava no campo da esquerda, né, expressava ali realmente um sentimento de justiça contra aquele esquema criminoso, Daniel Dantas, todo mundo se lembra disso, e outras coisas mais. O Celso Pitta, aqui em São Paulo, que era prefeito aqui da cidade de São Paulo, o erro dele foi ter avisado a Globo, que foi lá fazer coisa que o Sérgio Moro faz sistematicamente. Portanto, a gente nota claramente uma mudança de qualidade nesse período aí, mudou bastante. Isso está bem demonstrado. Eu costumo apresentar aqui sempre alguma obra que ilustra o que eu estou falando. Eu recomendo hoje esse livro aqui, Operação Banqueiro, que mostra bem como era a Polícia Federal toda corrompida, toda cheia de nichos de corrupção. Esse japonês da Federal aí é um exemplo claro disso, acusado de tráfico de drogas, de contrabando de armas, lá no Paraná, que é aí a estrela, uma das estrelas da chamada Operação Lava Jato. O livro tem aqui como subtítulo uma coisa muito interessante, uma afirmação interessante, que diz aqui uma trama brasileira sobre poder, chantagem, crime e corrupção, a incrível história de como o banqueiro Daniel Dantas escapou da prisão com o apoio do Supremo Tribunal Federal e virou o jogo, passando de acusado a acusador. É exatamente isso, quer dizer, essa turma que acusa, na verdade, deveria ser acusada, né? Sérgio Moro e toda aquela turma lá. Enfim, aí fica essas conversas todas aí de justiça e tudo mais, combate à corrupção, mas aí é como diz o povo, né? A estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Essa turma aí é a estrada do inferno. E aí vai por aí afora, que eles querem inclusive voltar ao que era antes,
né? E criaram outros mecanismos, como é o caso aí dessas 10 medidas, o projeto contra as 10 medidas contra a corrupção, que o Sérgio Moro andou defendendo por aí, né? Dizendo, inclusive, o uso das provas ilícitas, diz ele que desde que elas tenham sido obtidas de boa-fé. Quem define o que é boa-fé? O que vem a ser boa-fé? Eles agem, por acaso, de boa-fé? A Operação Lava Jato está toda permeada de má-fé, né? Má-fé cínica. São exemplos abundantes. Se a gente puxar aí o fio da meada, o que não falta é má-fé, né? E vai por aí afora, quer dizer, a questão toda é que a gente precisa olhar, como eu sempre digo aqui, as coisas que estão por trás das coisas, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, traz uma matéria hoje sobre a demissão do Flávio Rimoli, da Camargo Correia, da construtora Camargo Correia, né, que ele comandava nesta empresa o departamento responsável pelas medidas anticorrupção, né, criado após a inclusão da empresa na Operação Lava Jato. Ele veio da Embraer, de acordo com a reportagem da Folha, e lá na Embraer ele foi envolvido, ele foi denunciado, na verdade, na Operação Lava Jato, envolvido na denúncia na Operação Lava Jato por alguns delatores, ou um delator, não ficou claro, que ele teria participado do pagamento de propina de 3,5 milhões de dólares, 3 milhões e meio de dólares para um coronel da Força Aérea da República Dominicana na venda de aviões. Ou seja, essa é uma prática aí comum que tem. Corrupção é isso, né? Não é essa picaretagem da Operação Lava Jato. Corrupção é esse tipo de coisa aqui. No entanto, cadê a Embraer? Alguém foi preso da Embraer. Vejam como as coisas são seletivas, né? Eles prendem e perseguem que eles interessam, porque o alvo é o Lula. Se fosse do interesse deles chegar ao Lula aqui com essa história da Embraer, certamente o tratamento seria diferente. Portanto, o que a gente vê aí tudo essa picaretagem, né? Essa coisa sem sentido, que eles dizem que estão combatendo a corrupção, quando na verdade estão fazendo politicagem. A politicagem corre solta por aí, né? A gente está vendo aí a ofensiva contra a esquerda continua muito intensa, né, como essa história aí dos jovens, né, que estão ocupando as escolas, um exemplo belíssimo, né, de luta, de resistência democrática, que a gente deve aplaudir e apoiar com toda a ênfase. E a gente vê também que, pela reação da direita, né, a importância e a dimensão que esse movimento vem ganhando. É o caso aí, por exemplo, deste juiz, como é o nome dele? Alex Costa de Oliveira, da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que autorizou técnicas de torturas para reprimir essa juventude, né, violando a lei, violando o Estatuto da Criança e do Adolescente, violando tudo. É isso aí, né? A direita, são os métodos da direita que eles precisam levar adiante. Tem outros vários exemplos, essa tal da escola sem partido, por exemplo, né, que é uma coisa abjeta, né, absurda, assim como o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que é coisa tipicamente de direita, esse moralismo de fancaria, de prostíbulo, né, que serve mais à politicagem de toda essa gente, que é bem a cara, bem o tipo, fica bem aí exemplificado nessa decisão do Sérgio Moro de beneficiar. Ele vai beneficiar outros, não tenha dúvida disso, porque isso interessa a politicagem dele. Já serviu lá para fazer o que interessava para ele. Ele fez a sua seletividade, né, e vai tocar a coisa para frente. E essa turma aí, portanto, vocês ganharam um prêmio, né, por ter ajudado aí a minha picaretocracia, né, aí que é um termo aqui, um neologismo que eu cunhei aqui exatamente para expressar o que significa ideologicamente e politicamente a Operação Lava Jato. Muito obrigado pela atenção, conto com você para você comentar aqui, curtir e divulgar o outro lado da notícia, se inscrevendo, inclusive, se você ainda não é inscrito. Um abraço e até a próxima.